Você já parou para pensar por que, em diversas culturas ao redor do mundo, a crença em espíritos tem tanta força? De onde vem essa ideia de que existem seres invisíveis que ainda caminham entre nós, mesmo depois de partir? Por que tantas civilizações ao longo da história têm mitos e lendas sobre almas perdidas, fantasmas vingativos e até entes queridos que nos visitam de vez em quando? Hoje, vamos explorar essas questões de um jeito leve e, quem sabe, até um pouco assustador. Vem comigo e prepare-se para descobrir o que se esconde por trás das crenças sobre espíritos e como elas moldaram a nossa cultura. Primeiro, vamos começar do começo. O que são exatamente os espíritos? Para algumas culturas, eles são almas de pessoas falecidas que ainda estão por aqui, tentando resolver pendências, proteger entes queridos ou até mesmo assustar quem faz algo errado. Para outros, os espíritos são uma forma de energia que não desaparece com a morte, mas se transforma em algo que podemos sentir, ver ou até ouvir, sem compreender completamente. E se você acha que isso tudo é coisa de filme de terror, vai se surpreender ao saber que a crença em espíritos não é algo exclusivo do imaginário popular. Ela está presente nas mais diversas religiões, filosofias e até no modo de vida de muitas tribos ao redor do mundo. As primeiras civilizações começaram a acreditar em espíritos há milênios. No Egito Antigo, por exemplo, a vida após a morte era parte essencial da cultura. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, a alma do falecido viajava para o além, onde enfrentaria um julgamento que determinaria seu destino eterno. O espírito, ou Ka, continuava a existir, com toda a necessidade de preservar seu corpo e riquezas para a jornada espiritual. Já nas culturas indígenas, os espíritos eram vistos como forças da natureza que viviam tanto em seres humanos quanto nos animais, árvores e pedras. Para essas tribos, a comunicação com os espíritos era uma forma de pedir proteção, sabedoria e, claro, boas colheitas. Mas, à medida que as religiões mais organizadas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, começaram a se espalhar, as crenças em espíritos também se transformaram. No cristianismo, por exemplo, a vida após a morte não envolve apenas espíritos perdidos vagando por aí, mas uma separação clara entre o céu e o inferno. Os espíritos dos justos vão para o céu, enquanto os pecadores enfrentam o inferno. Agora, quem aqui não tem medo daquela história de espírito que fica meio perdido, né? Se você já ouviu falar de almas penadas ou fantasmas que não encontraram o caminho para a luz, saiba que, na cultura popular, eles são bem comuns. Parece até enredo de filme de terror, mas é uma crença que atravessa muitas culturas. O que realmente é fascinante é como essas crenças se entrelaçam com o folclore e as lendas locais. Por exemplo, em países da Ásia, como Japão e China, os espíritos estão presentes nas histórias de fantasmas que podem aparecer em qualquer canto, à noite. Já na América Latina, temos as famosas almas penadas e até a La Llorona, uma figura que assusta as pessoas dizendo que se você escutar o choro de uma mãe, é sinal de que ela está por perto. Essas histórias não são apenas para nos assustar, mas elas também servem como avisos, normas de comportamento e uma maneira de manter vivas as tradições culturais. Afinal, quem nunca ouviu que se comportar mal pode atrair espíritos vingativos? Vai dizer que isso não dá uma tremenda motivação para não aprontar por aí? Mas o que realmente nos faz acreditar em espíritos? Será que é a necessidade humana de entender o que acontece depois da morte? Será que é o medo do desconhecido ou talvez um desejo profundo de conexão com os que amamos e que já partiram? A psicologia tem algumas respostas interessantes. Muitas pessoas acreditam em espíritos como uma forma de lidar com a perda. A ideia de que o espírito de um ente querido ainda está por aí, de alguma forma, ajuda a aliviar a dor da partida. Em algumas culturas, essa crença oferece conforto, dando aos mortos uma segunda chance de fazer as pazes com os vivos. Se você parar para pensar,
A crença em espíritos não apenas afeta nossas histórias e mitos, mas também molda a nossa cultura de maneiras muito reais. Por exemplo, como seria o Halloween sem os fantasmas e espíritos vagando pelas ruas? Ou até mesmo o Dia dos Mortos no México, que celebra os espíritos de entes queridos de uma forma colorida e festiva. Ao longo do tempo, essas crenças nos ajudaram a construir tradições que nos conectam com o passado e com os nossos ancestrais. As festas, os rituais, as histórias contadas ao redor da fogueira. Tudo isso tem um papel importante em manter viva a nossa cultura espiritual. Nos dias de hoje, com o avanço da ciência, muitos começaram a questionar essas crenças. Mas, mesmo com tanta tecnologia e explicações racionais para o que acontece depois da morte, o fascínio pelos espíritos não desapareceu. Os filmes de terror continuam sendo um sucesso nas bilheteiras, e até os programas de televisão sobre fenômenos paranormais têm uma audiência fiel. E sabe o que é curioso? A crença em espíritos ainda é uma parte essencial de muitas culturas, mesmo em tempos modernos. A ciência pode explicar a morte, mas o mistério do que vem depois continua sendo um enigma que muitos não conseguem deixar de explorar. E aí, você acredita em espíritos? Ou acha que tudo não passa de lendas e histórias para nos manter acordados à noite? Seja qual for a sua opinião, a crença em espíritos continua a ser uma força poderosa que molda nossa cultura e nossa forma de ver a vida e a morte. Se você gostou desse mergulho no mundo dos espíritos e como eles influenciam nossas vidas, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa interessante vindo por aí e você não vai querer ficar de fora.